partir do dia 17, nós vamos entrar numa nuvem. Eu sei que nós viemos de um período de consagração de igreja local e agora a gente vai para um cenário, pegar carona nessa nuvem com a nossa igreja nacional. Se trata de 40 dias de milagres. E eu entendo sempre quando Deus libera um tipo de unção para nós seguimos aquilo que Deus faz com unção. Você vai perceber que esse texto fala muito claro sobre isso. Nós temos que saber aproveitar as oportunidades, como uma nuvem que paira sobre nós. Então, quando nós conseguimos entrar nesse mesmo ambiente, a gente consegue desfrutar do que o ambiente tem para nós. Acho que o Jaldeir estava perto de mim domingo, a gente foi lá para a casa da Duda, da Lara, do André, da Michele, e a gente estava conversando sobre algumas placas de energia solar que eles instalaram lá. E o André falou comigo e o Jaldeir que, por conta do tempo, a placa não estava produzindo tudo que podia produzir. Mas quando o sol sai, ela produz muito mais. Dependendo do tempo, nós produzimos mais ou produzimos menos. Dependendo do tempo, nós vemos Deus produzindo mais, ou se Deus também não quiser fazer, nós não vamos inventar e vamos apenas acampar esperando Ele fazer. Aquele povo entendeu nesse tempo de que 40 anos que eles caminhavam no deserto, eles não ficavam procurando um destino para si mesmo, mas tudo que eles faziam, Brenda, era olhar para a nuvem. Se a nuvem está seguindo, eu estou seguindo junto. Se ela vai para o norte, eu vou para o norte. Se ela vai para o sul, eu vou para o sul. Se ela seguir uma jornada longa e eu ficar cansado nesse percurso, ainda assim eu vou seguindo ela. Mas se ela parar, ela podia parar só para pernoitar, ela podia parar 2 dias, ela podia parar uma semana, ela podia parar um mês. Eu não ia para nenhum outro lugar, eu permanecia esperando a nuvem. Quando nós entendemos isso, nós vamos perceber que o melhor lugar para nós estarmos é justamente debaixo dessa presença do Senhor, é justamente debaixo dessa direção do Senhor. Deus quer te conduzir aos lugares que Ele mesmo já preparou para você. Eu amo muito o Salmo 23. Quando nós olhamos o Salmo 23, nós vamos perceber que o pastor, ele fala muito mais de pasto do que de ovelha. Se você olhar as profissões, o jardineiro cuida do jardim, o marceneiro cuida da marcenaria. Você vai começar a olhar e vai perceber que a origem da profissão vem de um verbo, ou vem de uma palavra em si. Quando nós olhamos para um pastor, ele tinha que ser o nome de ovelheiro, não é verdade? Se ele cuida de ovelhas. Na verdade, um pastor está muito ligado a um pasto. E quando Davi se refere a esse Salmo 23, sobre esse pastor, que ele leva as suas ovelhas a águas tranquilas, que ele leva as suas ovelhas a pastos verdejantes. É muito interessante, irmãos, quando nós olhamos isso, porque enquanto tiver um pasto verde para as ovelhas, o pastor permanece com elas ali. Mas à medida que as ovelhas estão se alimentando desse pasto, ele está percebendo, vai acabar a comida, vai acabar o alimento. Sabe o que o pastor faz? Quando as ovelhas vão para o aprisco, Devani, ele vai na sua busca por um outro lugar, onde ele possa achar essas águas tranquilas e esses pastos verdejantes. Quando as ovelhas vão dormir, quando parece que é hora de acampar, o pastor não para. O pastor vai atrás de um pasto e fala, esse pasto aqui vai ser bom para minhas ovelhas. É por isso que a ovelha, no Salmo de Davi, fala que ainda que eu passe por um vale de sombra da morte, é porque talvez para se deslocar até esse pasto, vai ser necessário passar por um vale assim. E a ovelha vai seguindo o pastor, porque sabe que o pastor não vai levar ela por uma furada, não vai levar ela para morrer no vale da sombra da morte, mas para chegar no novo pasto que ele tem, vai ser talvez necessário passar por esse vale de sombra. A ovelha ouve a voz do pastor e segue. Aqui nós vemos um texto onde Moisés entendeu, e os israelitas entenderam que
o melhor lugar para estar naquele deserto, que de dia é um calor insuportável, à noite um frio insuportável, era não querer se mover para longe, mas permanecer sempre debaixo da nuvem da presença. Para o calor escaldante de dia, ela era uma sombra que fazia com que os efeitos do sol fossem amenizados. Mas para o frio intenso da madrugada, ela era como uma coluna de fogo. Não apenas para que eles pudessem ver, mas para principalmente eles sentirem o calor, quebrando toda a friagem que vinha contra eles. Então entenda, mesmo que talvez você tenha às vezes vontade de ir mais adiante, permaneça sempre de olho na nuvem. Se ela se mover, se mova atrás, mas se ela parar, permaneça com ela, porque a bênção não está em eu estar indo ou está parando, a bênção está em eu estar debaixo da nuvem da presença, e é debaixo dessa nuvem que nós queremos entrar nesses dias, e debaixo dessa nuvem vai ter o mover de Deus, vai ter milagre de Deus, vai ter provisão de Deus, vai ter proteção de Deus, vai ter favor de Deus, vai ter a bênção do Senhor. Às vezes eu olhava para esse contexto em si, e esses dias eu falei com alguém, já falei com alguns dessa forma. Lembrei com o Eduardo esses dias atrás, não sei se ele vai lembrar. Quando a gente olha Josué e Caleb junto com os espias, eles vão acessar a terra prometida antes dos demais. Quando eles acessam a terra prometida junto com aqueles outros 10 homens, os 12 então, um de cada tribo, eles conseguem sentir o gosto das uvas, eles conseguem sentir o gosto dos figos, eles conseguem sentir o gosto das romãs, eles conseguem olhar aquele ambiente e falar: rapaz, tudo que Deus prometeu mesmo tem aqui, cara. Eu vi um pastor falando uma vez que a terra mana leite e mel, porque as vacas davam tanto leite que o leite escorria das vacas. Era tanto mel que as abelhas produziam que caía no chão. Então a terra manava leite e mel. Eles olharam tudo isso, viram tudo isso. Aí agora eles chegam empolgados, é aqui no livro de Números, eles chegam empolgados, eles vão contar para o povo o que eles viram, o que eles vivenciaram. Eles estão com as uvas, mas aí quando chegam lá, os dois dão um relatório positivo, os demais falam: tem tudo isso que eles falaram, mas tem gigantes lá. A gente parece garfanhoto perto deles, eles vão derrubar a gente. Não dá não, a cidade lá vai engolir a gente. Todo o povo começou a chorar. Deus ficou muito zangado com isso. Por conta dessa mentalidade, toda aquela geração morreu no deserto. E a nuvem, Catiúcia, que podia levá-los até a terra, que dava mais ou menos os 3 dias para chegar de onde estavam ali. A nuvem faz questão de ficar rodando o deserto. Porque quando a gente não está aceitando essa mudança de mentalidade que o céu traz para nós, ele faz a gente andar em círculo. Se você colocar aí no seu celular para calcular o GPS hoje, vai dar 6 dias de caminhada. Do Egito até Canaã, onde é que era lá. 6 dias de caminhada. Mas a nuvem fez questão de fazer eles rodando, porque no deserto ninguém sabe o caminho. E para chegar num lugar despreparado, é melhor não chegar. Porque quando Deus abre uma porta para nós, Ele também está preparando a gente para entrar por essa porta. Aí, qual é o meu questionamento? Eu olhava para isso, e hoje, preparando a mensagem, Deus mexeu muito comigo. A minha grande questão é: tudo bem, Josi, todos os outros milhares não entrarem, mas agora Josué e Caleb sabiam o caminho. Por causa dos outros, eu estou preparado, eu já sei tudo. Eu já sei até o caminho por onde entrar, eu espiei a terra. Por causa deles eu não posso ir antes, ou desfrutar antes dessa bênção. Por causa deles eu vou ter que esperar 40 anos. Talvez você esteja pronto, mas a sua casa não está pronta. Talvez você esteja pronto, mas quem sabe a gente como igreja não está pronto. Talvez você esteja pronto, mas a sociedade ainda não está pronta. Talvez você esteja pronto, mas está vivendo
alguns momentos de retardos na sua jornada que você não entende. E a grande questão que sempre bateu no meu coração, Adilson, é por que Josué e Caleb não se rebelaram e foram sozinhos para a terra? Se lá eles poderiam se esconder, se lá eles podiam desfrutar de tudo aquilo, por que eles não quiseram ir? E aceitaram ver seus amigos, seus familiares, seus vizinhos, seus conhecidos, morrendo no deserto por conta de uma mentalidade. E aí, lendo o texto, o Espírito Santo clareou a minha mente. É porque em Canaã tinha tudo isso que eles viram, mas estar em Canaã sem ter a presença não vale a pena. Então eles preferiram passar, Max, 40 anos rodando no deserto junto com um povo que não sabia de nada, mas tinha acima deles a presença, mas tinha acima deles uma nuvem, mas tinha acima deles um Deus que os mantinha de pé, mas tinha acima dele um Deus que os conduzia, um Deus que os protegia. Eles entenderam: nós podemos entrar na terra a hora que a gente quiser, mas a gente só vai entrar lá quando Deus quiser e quando Deus estiver conosco nesse lugar. Por isso eu digo a você, entenda a nuvem da presença. Deus está te chamando nesses 40 dias para você entrar em lugares que você ainda não entrou, lugares que você já rodeou, você sabe como é, mas que Deus te chamou para nesses dias você poder entrar nesse lugar, você poder desfrutar dessa presença, você poder ver o milagre do Senhor e o favor dele acontecendo sobre a sua vida. Entra nessa nuvem. Quando eu olho para essa nuvem, digo só mais uma coisa dela, e vou ler umas anotações para a gente orar daqui a pouco. Quando eu vejo essa nuvem, que o texto diz que primeiro estava em cima do tabernáculo. Então quando ela estava por cima, como se ela pousasse em cima, é a hora de parar. E quando ela se levantava um pouco mais, hora de seguir. Mas Beth, a nuvem ficava sempre por cima. Quando Davi, ele chega ao trono, a sombra do tabernáculo ainda existia. Quando Davi vai atrás da arca e traz a arca de volta, embora houvesse o tabernáculo com sacerdotes, Davi faz uma tenda, a tenda de Davi. Ele colocava a arca lá, havia adoração lá, foi lá que começou os cantores, a adoração, e todos ficavam ali em volta da arca, debaixo da tenda. A minha pergunta é: a presença nesse momento onde estava? Dizem que entre os querubins havia uma chama que ficava por cima ali. Agora, Davi, quando olhou para toda aquela estrutura, ele achou aquela estrutura muito vulnerável. Diante de um palácio que Deus deu para ele, um pastor de ovelhas, alguém que acostumou até mesmo dormir ao relento no campo. Aí ele agora olha para aquela tenda e quando acaba o turno, quando acaba o culto, quando ele já não aguenta mais, ele vai para o seu palácio, para a sua cama, para o seu quarto, e ele olha da sua janela e vê que a arca continua numa tenda simples. Então o coração dele é: eu preciso fazer uma tenda, ou preciso fazer um templo para que possa hospedar essa arca, para que possa hospedar essa presença. Então Deus não permite que ele faz, mas orienta que o filho dele, na geração seguinte dele, o templo estaria pronto. Então Davi prepara tudo para que Salomão possa fazer. Lá em Crônicas, quando Salomão faz o templo, é interessante que no dia da inauguração, a nuvem, Adilson, a nuvem Davidson, que sempre ficava por cima, nesse dia ela resolveu entrar dentro do templo. Quando ela percebeu que o nível de honra estava maior,
quando ela percebeu que o nível de consagração estava maior, quando ela percebeu que o desejo por tê-la estava maior, ela não se conteve em estar por cima, mas o que a sua Bíblia diz, a minha Bíblia diz, é que naquele dia, quando foram começar o culto, entrou a Shekinah dentro do templo, e de uma forma que eles não conseguiam entrar, ou não conseguiam ficar de pé, tamanho era o poder da glória, tamanho era o poder da presença, tamanho era o favor daquilo que Deus estava fazendo sobre eles. E esse dia foi um dia marcado como o dia que a nuvem não ficou por cima, mas que a nuvem entrou por dentro daquele templo. O maior brilho do templo de Salomão não era o seu ouro, não era a sua arquitetura. O maior brilho do templo de Salomão pode ser reproduzido quantas vezes for, irmão, mas o que atraiu o povo àquele lugar, o diferencial, o brilho foi a presença do Senhor. Entrou naquele lugar, e naquele dia ele falou: eu escolhi esse lugar, eu santifiquei esse lugar. Toda oração que foi feita aqui, ou toda oração de onde estiver, for apontada para cá, eu vou responder, porque eu consagrei esse lugar para mim. Dependendo do nível que nós tivermos interesse na nuvem, na presença do Senhor, ou a gente pode ver ela por cima, ou a gente pode sentir ela dentro de nós. E quando nós sentimos ela dentro de nós, nós percebemos que o Saulo fraco, ele agora ganha a força do Espírito Santo. Ele continua sendo humanamente fraco, mas agora ele é fortalecido por Deus. Na nossa fraqueza, Deus começa a extrair uma força que vem dele sobre nossas vidas. Quando eu olho para isso, eu tento entender justamente, irmãos, tem um dia que Deus faz, e o dia que Deus pega para fazer, ninguém pode impedir a ação dele. Não é uma canção, mas por conhecer isso, fizeram uma canção bonita falando sobre isso. Por isso, eu quero te encorajar, irmãos, nesses próximos 40 dias, colocar diante de Deus as suas causas impossíveis. Se você sentir no coração de, mais uma vez, jejuar, ou dentro desse período fazer jejuns ao longo da sua semana, se abster de algo, mudar sua rotina, abrir mão de algum hábito seu, faça isso, porque a gente está diante de uma nuvem que Deus está pairando sobre nós. Você vai perceber que as mensagens vão nortear para isso. Todos os dias, nosso grupo de WhatsApp da igreja, se você não tiver, ou se tiver silenciado ele, é uma boa hora para tirar ele do silencioso. É uma boa hora para tirar ele do arquivo. Porque todo dia de manhã, Deus vai liberar uma palavra de vida para você, que vai sacudir você, que vai te colocar mais perto, que vai sinalizar para você: ó, a nuvem está se movendo, ó, a nuvem parou, ó, acampa debaixo da nuvem. E você vai começar a perceber que aquilo que parecia tão intransponível para você, talvez não seja mais quando a nuvem está perto. Ninguém resiste ao deserto 40 anos dessa forma. Ninguém, exceto aqueles que estão debaixo da nuvem. Ninguém resistiria dessa forma, mas quando eu estou debaixo da nuvem, eu não me preocupo com roupas, as minhas roupas perduram. Eu não me preocupo com água, se for necessário um lugar que a água é imprópria, ela fica pura. Se não tiver água, até mesmo da rocha, Deus faz a água sair. Eu não me preocupo se eu vou ter que sair para plantar e esperar o cultivo para colher. Não vai dar tempo de esperar a colheita. Então sabe o que eu faço? Eu saio todo dia de manhã, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E sabe o que acontece? Eu começo a ver caindo do céu o maná, cai do céu o maná, então eu recolho, eu me alimento, e eu tenho comida ao longo de todo o meu dia. E para amanhã, pastor, faço novamente, porque todo dia tem provisão quando eu estou debaixo da nuvem. Pastor, e as minhas enfermidades, aquelas que ainda eu tenho sintomas, ou aquelas que eu fiquei com sequelas, ou aquelas que são crônicas? Sabe, irmãos, primeira palavra que Deus diz é que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores. Mas a primeira vez que nós vemos Ele tirando a enfermidade do meio do seu povo foi justamente no deserto, debaixo da nuvem.
Quando ele levanta, faz Moisés levantar uma serpente no deserto. E todos aqueles que olham para aquela serpente levantada, eles começam a receber a cura. E ele se revela como Jeová Rafá. E ele diz que nenhuma das enfermidades que houve no Egito estaria sobre o povo dele, porque ele é o Deus que sara, porque ele é o Deus que cura. Então eu sei que se a gente entrar debaixo dessa nuvem, nesses 40 dias, a gente pode experimentar de curas, de milagres, de transformações, que quem sabe a gente até acostumou a viver assim, com um paliativo, mas saiba que Deus pode te levar para o nível e fazer de maneira definitiva sobre você. Eu creio nisso, eu mergulho nisso, eu quero entrar nisso com você, e nós vamos vivenciar o sobrenatural de Deus. Às vezes a gente pode ser confrontado, irmãos, mas não existe fé sem confronto, não há milagre sem renúncia. Muitas vezes o que bloqueia o mover de Deus não é falta de fé, mas sabe o que é? É a presença de muitas reservas nossas. Domingo de manhã a gente falou sobre a capa, não é verdade? E se não der certo? Eu tenho uma capa de segurança. Não, abra mão das suas reservas. Sair do Egito era também entender que não dava para levar muita coisa até Canaã. Ninguém consegue andar com tanta coisa por 40 anos. Muita coisa ficou no deserto, muita coisa ficou no Mar Vermelho. E nesses 40 dias, muita coisa vai ficar do lado de cá, dessa margem, até nós chegarmos no dia 26 de outubro. Muita coisa Deus vai fazer, então abra mão das suas reservas. Nós queremos que Deus faça, mas às vezes a gente quer que Ele faça do nosso jeito. Deus está te convidando hoje para abrir mão do controle e entregar não só o problema, mas também um processo. Milagres são gerados em corações rendidos e não estratégias humanas. O sobrenatural não segue fórmulas, mas ele responde à entrega. Quando nós confiamos a Deus, quando nós confiamos no nível de entrega ao Senhor, nós começamos a desfrutar desses feitos que Ele tem para as nossas vidas. E não entrega só o problema que você tem ao Senhor, mas entrega também o processo. Confia no processo dEle. Ele faz de tanto jeito, é tão bom imediatamente, né? Irmão, mas o processo também de Deus tem o seu valor. Quando Ele ora por uma vez, Ele abre a visão do cego, o cego enxerga. A outra vez, então a fórmula é essa. A outra vez Ele fala assim: Sônia, vai lá, se lava no tanque de Siloé. Quando ele lavou, curado. Mas aí outra vez, Neis, ele vai orar por outro lá em Betsaida. E quando ele ora a primeira vez, ele não tem a vista completamente curada. Então Jesus ora novamente, e agora a vista dele é sarada. Ele vê tudo perfeitamente. O mesmo milagre, 3 jeitos diferentes. Então entenda que muitas vezes nós não devemos confiar a Deus somente o nosso problema, mas confiar a Deus e saber: Senhor, o Senhor sabe do processo, então eu confio no Senhor, para que o Senhor possa fazer, porque o Deus que nós servimos é o Deus que Ele podia fazer a terra toda, a criação toda no único dia, mas Ele termina o processo de um dia, e Ele fala: bom. Ele volta e faz o segundo dia, Felipe, e Ele termina e fala: bom. No terceiro dia Ele volta, e Ele termina o dia dizendo: bom. Quando Ele termina de fazer o homem e a mulher, Ele olha tudo pronto, Ele fala: muito bom. Talvez você queira trocar o muito bom de Deus pelo bom do dia. Confia o processo. No final dele ter o muito bom do Senhor para você. Confia no processo, no final de tudo, você vai perceber que o bom do dia talvez era suficiente pela sua realidade. Mas no final de tudo, você vai experimentar o melhor do Senhor que cabe só em você. Eu lembro disso e eu olho para Agar, que era escrava,
Mas agora ia ter a vida mudada, porque dentro dela, Alessandro, tem uma criança que é filho do patriarca Abraão. Tanto que Agar começa a olhar para a sua senhora, Sara, diferente, porque eu estou carregando um rei na barriga. Eu estou carregando um filho de Abraão aqui, dono de tudo isso. Só que o comportamento de Agar, ela começou a ficar soberba com aquilo que tinha. Ela não esperou todo o processo. Chegou uma hora que ela teve que fugir. E ela fugiu para o deserto. E se não fosse pelo próprio Ismael no ventre dela, ela morreria ali. Mas como ela carregava uma promessa dentro dela, a promessa gritou ali. Deus olhou com misericórdia ali, Deus viu ela no meio desse lugar e Deus deu uma fonte para ela no deserto. E às vezes, por a gente ser escravo, a gente se contenta com uma fonte no deserto. Mas o seu Deus não é um Deus que te chama de escravo, é um Deus que te chama de filho. Ele não tem apenas uma fonte no deserto para você, mas Ele tem uma terra para você, Ele tem uma promessa para você, Ele tem uma herança para você, Ele tem um favor para você. Então para de se contentar com as fontes no deserto e comece a acreditar em tudo que Deus tem para te entregar, como herança, como propósito, como legado. Confia no processo que Ele tem para você. Por isso, se a nuvem seguir, segue ela, não perca ela de vista. Sinta o calor dela, sinta a sombra dela. Mas se ela parar, não queira dar um passo sem ela. Poxa, agora que eu estava acostumado a ir mais adiante. Não, mas ela parou. Cumpra suas responsabilidades diante dele com ela parada. Lembre sempre disso, irmãos. Junte a isso o seu jejum, junte a isso a sua oração, porque elas são armas espirituais para nós, e a nossa obediência vai ser a nossa resposta. Os milagres serão testemunho vivo da fidelidade de Deus em nossas vidas. Enquanto caminhamos nesses 40 dias, permita que cada mensagem diária não apenas inspire você, mas também vai moldando você. Esse tempo não vai ser apenas para a gente buscar milagres, mas para nós se tornarmos milagre na vida de alguém. Você não foi chamado para sobreviver espiritualmente, mas para viver em plenitude. E isso começa hoje com uma fé viva. O ladrão vem para roubar, vem para matar, para destruir, mas Jesus disse: eu vim para trazer vida e vida em abundância. Não aceite meia vida. Não aceite 75% da vida. Ei, Ele tem vida em abundância para você. Muitos de nós, a gente só sobrevive. Mas Deus quer que nós possamos viver em novidade de vida daquilo que Ele tem para nós. Entenda, a igreja, aquele povo que caminhou debaixo da nuvem, Helena, é um povo que entendeu que milagres não são para ser eventos em nossas vidas. Milagres são para ser encontros nós com o coração de Deus, e eles podem ser diários para nós. Muitas pessoas tornam os milagres como um evento, e às vezes é um evento quase que anual para eles, quando Deus na verdade quer que nós entendamos que quando a gente está com Ele, os milagres podem ser rotineiros, diários sobre a nossa vida, assim como na verdade tem sido, e a gente não tem percebido. Então que nesses dias você possa saber que Deus tem um propósito com a gente, e nós queremos sair mais fortes, sair melhores, diante de tudo aquilo que Deus tem como processo para fazer em nossas vidas.